Você foi falando, eu fui lembrando assim, você foi indicando o livro. Tem uma série na Netflix que é muito boa sobre isso, não sobre isso especificamente do Pelé, mas que você tá falando do futebol inglês. Ela chama The English Game. Acho que é bem bacana. E tem um documentário muito bom da Netflix também sobre o Pelé. Não sei se você chegou a assistir. Não. Conta exatamente essa origem dele, essa relação com propaganda. É bem Sim. interessante. Enquanto você comentava, eu fui até buscar, eu não lembrava de quem era o artigo. Tem um site, uma plataforma chamada The World Bank. Eu já vi esse texto publicado na El País, que tem a versão brasileira, né, que fechou, mas ele tinha publicado lá. E ele tem um texto muito bom, e eu recomendo até pra todo mundo que tá aí, que chama Aqueles que não se chamam Neymar. Porque é curioso, né? Porque você coloca assim, olha, o futebol é uma possibilidade de ascensão social, talvez a única para aquela criançada, porque assim, é óbvio que a educação é um caminho de mudança. Sim. Só que a educação é sempre um processo a médio e longo prazo. O futebol talvez permita mais aquela criança que muitas vezes não tem a oportunidade de estudar, e série de outras Mas muito coisas. mais rápido, É né? muito mais rápido. Quem tem fome tem pressa, né? Sim. E ele coloca assim no artigo, né, que eu achei curioso, é só a chamada aqui. 8 em cada 10 jogadores vive com menos de R$ 1.460 por mês. Sim. Então a gente observa aquela vida de luxo dos jogadores, isso também engana, né? Sim. E esse é outro aspecto interessante. Você falou, é bom tocar também. Esse ideal que a gente tem de futebol é um ideal que pega ali 2, 3%, acho até que menos, né? Tipo, Sim. 99% dos jogadores são jogadores que a gente vê no cotidiano. Série C, Série D, jogadores que não têm esse tipo digamos, de vida luxuosa, de gratificação, digamos assim. E aí, Asley, já pegando o gancho dessa questão de refletir o futebol, do futebol refletir a sociedade, tem um outro aspecto que, claro, se você quiser adentrar, eu acho bem interessante também que a gente está falando de o futebol enquanto elemento de ascensão social, né? Principalmente nos países ou regiões onde a pobreza impera. Aqui não só no Brasil. A gente pensar, por exemplo, o modo como o futebol hoje em dia na África também, Virou um polo de virou um exportador, polo, né? então. Mas eu queria puxar também um outro gancho, que é a questão de como o futebol também reflete política e economia. Se você for puxar, já que eu gosto, né? Historiador tem essa mania de ficar puxando origem, né? É bom, é bom. É da área. Tipo, vamos pegar a trajetória do futebol. Em inúmeros momentos, nós conseguimos enxergar no futebol o reflexo do que o mundo estava vivendo. E aí eu posso até mencionar alguns casos no sentido político e até bélico. O futebol, ele começa ali, como eu falei, né, finalzinho do século XIX, a FIFA é fundada em 1904, né, a grande instituição para gerenciar esse esporte. O futebol começa a se difundir, se torna esporte olímpico. A primeira potência, para surpresa da gurizada que pode estar assistindo a gente, é o Uruguai. Sim. Né? O Uruguai e a Argentina. Primeiro campeão do mundo é o Uruguai, né? Isso. E antes até bicampeão olímpico. Até tem a curiosidade, pessoal. Por que gol olímpico? Porque nas Olimpíadas o Uruguai chegou a fazer um gol naquele estilo e dava a volta no campo, enfim. Bom, o que é que vai acontecer? Vamos pegar e analisar a década de 30, vamos esticar um pouquinho, da década de 30 até a década de 50. Como o futebol, até pro pessoal que vai fazer Enem, pode ajudar a entender esse período tão conturbado do mundo. Ocorre a Copa de 30, até aí tudo bem. Primeiro campeão do mundo, Uruguai. Final, Uruguai e Argentina. 34 e 38, quem ganha é a Itália. A Itália é bicampeã mundial em 34 e 38. E o que tá acontecendo Já em 38, né? sob o regime de Mussolini. E aí existem relatos, por exemplo, que dizem que o Mussolini pressionava os jogadores. Olhe, é bom vocês ganharem essa Copa, viu? Porque a esposa de vocês está em casa. Assim, ameaças veladas de morte. E assim, todo aquele clima já de pré-Segunda Guerra acontecer. E aí tem todo o hiato. Nós não temos a Copa de 42 e a Copa de 46 por conta do clima de guerra, né? E esse cenário de ausência de guerra traz alguns relatos bem interessantes do modo como o futebol ele refletia a sociedade. Mencionei o caso do jogo da morte, né? Do Dinamo de Kiev. Né? O time teve que jogar no meio da Segunda Guerra, se não me engano, em 43, contra uma seleção nazista, né? Para poder sobreviver. Eu não vou dizer o spoiler, tem filme, tem livro, para não tirar a graça, mas é um negócio bem emocionante. Inclusive, tem um filme, se não me engano, ou é final dos anos 70 ou é começo dos anos 80, que é inspirado nesse episódio, que inclusive Pelé participa. Pelé, Sylvester Stallone, entendeu? É o da cadeia. Eu já vi entendeu? esse filme. É inspirado nesse Eu não sabia. acontecimento.
Durante a Segunda Guerra, por exemplo, a gente pega casos do modo como Hitler se utilizou do futebol também para elevar, né, a ideia da Alemanha, aquela questão toda de usar o esporte, né, como exemplo da supremacia ariana. Então, assim, o futebol ele vai refletir nessas questões sociais, né? Anos 60 para frente, a gente pega aqui no Brasil, por exemplo, quando ocorre o golpe de 64. Com o passar do tempo, os governos ditatoriais começaram a utilizar ou tentaram utilizar o futebol até no sentido que você falou. Aproveitando, Rafa, desculpa, porque já é uma pergunta que já tinha Sim. rolado aqui, foi inclusive do Dom Diogo, que é historiador também. Ele pergunta, né, como é que o futebol foi utilizado por regimes políticos. Sim. Então acho que casa exatamente na Sim. sua fala. Como eu falei, se a gente pegar contexto europeu, Mussolini utilizou muito bem, principalmente a seleção italiana, e obteve sucesso, né? Foi bicampeão mundial 34-38. Hitler também se utilizou, só que Hitler utilizou muito mais as Olimpíadas. Sim. Até porque também teve o hiato, né, Você das não duas teve- Copas. Você não teve Copa durante... 38-50. Só que assim, tem um caso bastante interessante em relação ao modo como o Hitler ele utilizou o futebol. Como a Alemanha anexou a Áustria, a Polônia, ele tentou montar um super time. Da mesma forma que a União Soviética. Décadas depois, juntou e formou uma seleção estrondosa. Hitler tentou fazer a mesma coisa. E na década de 30, tinha um jogador austríaco. Não se surpreendam, pessoal. A gente já está acostumado a ver os polos do futebol. Hoje, assim, Itália, Espanha, mas como o mundo, né, as coisas vão mudando. Na década de 30, a Áustria era muito forte no futebol. A Hungria era muito E forte. vai ter o Yashin? O Yashin na União Soviética, nos anos 60. Tinha um jogador chamado Matthias Sindelar, da Áustria. O apelido dele era o Homem de Papel. E ele era, na época, o que seria hoje em dia Cristiano Ronaldo. É um cracaço. Ele se recusou a jogar por essa super seleção do Reich. Bom, resumindo a história, até hoje tem controvérsia, mas ele foi encontrado morto num quarto de hotel. Acidentalmente. Então, assim, Hitler também procurou se utilizar, né? Enfim, puxando um pouco mais para o Brasil, anos 60. Tem vários livros e pesquisas que demonstram como, por exemplo, o governo ditatorial brasileiro, a ditadura, né? Procurou se utilizar do futebol de 64 a 85. Aí, no caso do Brasil, é curioso. Dá pra gente considerar que os governos militares tentaram dar, sim, esse tom de ópio. Porque aquela história da... Porque vai casar exatamente ali com o milagre econômico, Sim. né? Eu tenho um momento de crise do Sim, milagre. 90 milhões em ação. Uso Copa do de 70 do Copa México. de 70. E aí entra um aspecto curioso. O governo brasileiro tentou, sim, usar nesse sentido de ópio. Por exemplo, foi durante esse momento que foi criado... Na verdade, não foi criado, foi expandido a chamada Taça Brasil, que era o Campeonato Brasileiro da época. Para o pessoal que está assistindo, nós temos hoje o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, né? Série A, Série B, Série C. Naquela época, anos 60, 70, tinha a chamada Taça, se não me engano, Taça Roberto Gomes Pedrosa, que era um tipo de Campeonato Brasileiro. Tinha a Taça Brasil, que lembrava a Copa do Brasil de hoje em dia. Vários jogos mata-mata, o Brasil inteiro duelando. E aí o governo militar inchou para dar essa ideia de integração nacional, entendeu? E também com esse tom de... Como é que se diz? Como é que eu vou dizer? De usar o futebol também como, olha, se preocupe com isso, entendeu? E deixa a política conosco. O governo militar tentou, no caso aqui do Brasil, dar esse tom assim de futebol e com ópio mesmo. Mas você acha que é principalmente com o Médici? Eu acho que sim, a partir dali mesmo. Só que assim, o governo tentou, mas volta aquele aspecto que a gente disse. Controlar, na prática, nós vimos inúmeras manifestações na época, populares dentro de estádios, que volta aquele exemplo da Catalunha. Dentro do campo de futebol, não tem como você controlar todo mundo. E aí, Aslen, como eu sou uma máquina de tagarelar, um outro aspecto que eu gostaria de chamar em relação como os governos ditatoriais utilizaram o futebol, infelizmente, um exemplo triste. Por exemplo, a gente foi estudar o caso do Chile. Eu pensei no Chile quando você falou. Exatamente. Os campos de futebol chegaram a ser utilizados como um ambiente de tortura, né? Fuzilamento, né? Fuzilamento. Colocavam as pessoas lá dentro, entendeu? Enfim, matavam em época de ditadura, sabe? Então, assim, tem esse tipo de utilização, mas eu faço questão de reforçar também o futebol como esse ambiente de contestação. Ele tem tudo, né? Tem tudo. Tem o governo ditatorial que vai utilizar, sim, né? Pra tentar desvirtuar o povo desse caractere. Você falou da Copa 70. Essa é uma das grandes polêmicas do futebol nacional. Inclusive,
se você for conversar com quem era vivo naquela época e que combatia a ditadura, ou que minimamente era contra a ditadura, a sensação que a seleção de 70 causava era uma sensação dúbia, até dolorida. Eu converso muito com o pessoal dessa época e praticamente 99% diz isso. Olha, eu não queria torcer, mas eu acabei torcendo. Porque tem um caso, inclusive, Rafa, do técnico da seleção. Exatamente, o técnico do Brasil era João Saldanha, Isso. que era um jornalista, inclusive, foi técnico do meu Botafogo, Grande João alvinegro, Saldanha. João Saldanha, João Sem Medo, Sim. apelido justamente porque ele batia de frente com a ditadura, inclusive eu não sei como não teve nenhuma morte acidental dele, entendeu, nesse processo, né? E aí, ele que montou aquela seleção de 70, Que é considerado o maior time de todos os tempos. de todos os tempos. Só que aí, a ditadura ficava marcando em cima, tanto o modo como ele ficava se posicionando e também o presidente da época ficava querendo escalar o time. Tem um caso clássico, o presidente queria levar Dario Dadá, que era um ótimo jogador, mas ele não queria levar. Ele acabou sendo demitido, enfim, Zagallo entrou no lugar. Mas aí eu queria também mencionar um outro ponto, essa questão de reforçar como o futebol também é esse ambiente de contestação política. Não é só esse lado de usos do futebol, né? Sim. Mencionei o caso da Catalunha, que eu acho que é um dos casos mais clássicos, né? Inclusive tem um documentário muito bom no Netflix sobre a questão de Figo, a transferência de Figo, e que trata um pouco disso. Real né? Madrid para o Barcelona. Exatamente. Barcelona pro Real Barcelona Madrid. para o Real Madrid. E aí, enfim, nos anos 40, 50, como eu mencionei, os catalães, mal começava o jogo no Camp Nou, a torcida começava a gritar, fora Franco, fora Franco. Aqui no Brasil nós temos casos assim também. Então, assim, o futebol também é um ambiente de crítica, de utilização, não só dentro de campo, mas nós vemos jogadores, digamos, já com um pensamento mais politizado, entendeu? Enfim.